tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 1º de julho de 2010, quinta-feira, é o primeiro dia do segundo semestre. O verbete é 1615, 4 páginas, 40 elogias e 7 máximas. O tema é omnidepuração. A especialidade é autorressexologia. Definição. A omnidepuração é a reação natural da consciência pesquisadora, homem ou mulher, quando alcança a autovivência lúcida da terceira idade física, ou seja, a partir dos 65 anos. O balanço da vida pessoal, o momento inteligente das autorreciclagens mais definitivas, a lixívia do autodiscernimento, as depurações pessoais geradas pela maturidade física a partir dos 65 anos de idade, a busca das materializações das condições ideais da existência humana, o interesse pelo essencial evolutivo, e por aí continua. Agora, na parafatologia, a intensificação da vivência do autoparapsiquismo, a eliminação dos últimos bagulhos energéticos, o ato de refletir sobre a dessoma mais próxima. Agora, na argumentologia tem caracterologia, 10 áreas mais atuantes das omnidepurações pessoais da consciência pesquisadora lúcida. Na taxologia, 8 categorias de depurações básicas. Na gerontocerebrologia, 8 aspectos facilitadores da omnidepuração da terceira idade física devido ao acúmulo de experiência pela consciência autoconsciente. Será que tem gente hoje aí daquela IC, da gerontologia? Hoje isso aqui é dedicado a eles. Agora, na remissiologia, nós temos aí 15 itens e vamos ressaltar. Aprofundamento da pesquisa, auditoria da pancognição, autodepuração refinada, omnicompartimentalização, omnicompetência consciencial. É interessante a gente pensar que nessa depuração existe aqui um verbete bem parecido com esse, autodepuração refinada. Mas não é a mesma coisa, vocês examinam que vocês vão ver que não é. Agora, frase enfática. A omnidepuração pessoal com elevada autocrítica é a maior prova de autolucidez por parte da consciência, homem ou mulher, ao chegar aos 65 anos de idade biológica ou na terceira idade. Você vive ou se aproxima da terceira idade física? Já empreendeu detalhadamente a omnidepuração pessoal? Agora, perguntas. As consciências livres não possuem psicossoma. Isso significa que elas não possuem emoções? Não, elas têm sentimentos elevados. Elas não têm mais emoções aventurescas ou aventurosas. Ou o bicho animal cheio de instinto. É possível dissociar emoções e sentimentos? Sim, é o que nós falamos. Hoje em dia até os psiquiatras já estudam isso. A emoção é diferente de sentimentos elevados. Seriam sentimentos que não as tornariam robôs? Sim. Mais uma dúvida, o senhor preconiza o esvaecimento total de nossas reações emocionais? Não, pelo contrário. Você tem que ficar com discernimento maior. Para ter discernimento maior, as emoções aventurosas não podem existir mais. Então, por exemplo, aquela aventura sexual das jovens americanas no fim de semana, depois ela encontra com o homem, nem conhece o homem. É só o fim de semana, fica por isso. Isso é que a gente chama a aventura feita pela afetividade com a sexualidade. Isso tudo é coisa de animal. O senhor poderia falar sobre a inversão existencial? Quais são os benefícios dela? Quem pode aplicar? O que é curso intermissivo avançado? Pode citar exemplos? Tem gente aí hoje da Assindex? Tem ninguém da Sindex? Quer falar, então fala aí alguma coisa, está perguntando.
Poderia falar sobre a inversão existencial. Fala aí o resumo de tudo que você acha sobre a INVEX. A técnica da INVEX é uma técnica evolutiva que a pessoa, antes da maturidade biológica, antes dos 26 anos, começa a priorizar a evolução. Ela vai manter o foco dela na evolução, vai procurar praticar a assistencialidade, a antecipação da maturidade, assumir as responsabilidades evolutivas, mesmo antes de chegar aos 26 anos de idade. Acho que... Agora, é interessante a pessoa pensar que já tem a INVEX especializada nisso, só a pessoa vinha estudar. Agora, sobre o curso intermissivo avançado. O avançado é aquele que a pessoa já tem mais a inteligência evolutiva. Então, ela vive com mais tranquilidade, sem muito conflito, e caminha para dominar o OFIEX. Se essa pessoa tiver interesse em saber mais informações, é só acessar o site www.acinvexes.org. E lá ela vai poder ver mais informações. Tá bom. Agora, aqui outra. A omnidepuração está assentada no maior número de experiência intrafísica paraperceptiva e projetiva que a consciência adquiriu até os 65 anos de idade. O que nós, mais jovens, podemos fazer para focar desde já a omnidepuração, planejando antecipadamente? Olha, nós temos aí, só para começar, 6 áreas sérias de ICs que vale a pena você pensar. Então, veja bem. Evolucim trata das crianças. Reaprendência trata dos adolescentes. A SINVEX trata dos jovens. A CONS já trata da pessoa já na meia-idade. A APEX trata da programação existencial. A consciência terapia trata de todo mundo do ponto de vista de desequilíbrio. É evoluciente. Todo mundo deve ser evoluciente para ver como é que é isso. Então, com isso aqui, se pode fazer os planejamentos antecipados com muita categoria. Outra, em uma tertúlia anterior, o senhor falou que é a favor do aborto em alguns casos. Agora, a minha pergunta é, o aborto, mesmo em casos em que há uma boa justificativa, causaria a revolta do espírito abortado? A mãe que faz esse tipo de aborto não correria o risco de ser perseguida e assediada pelo espírito abortado? Ela também não seria culpada de crime, de assassinato perante o mundo espiritual por impedir aquele ser de vir ao mundo? Olha, isso varia ao infinito e a pessoa tem que ver. O corpo é da pessoa. Se há uma injúria a esse corpo, o dono do corpo pode fazer o que bem entender. Escuta só, eu sempre conto aquele caso, que eu segui esse caso aí com calma. A moça estava no fim de semana, lá na cidade dela, na capital, e os parentes foram no fim de semana para a fazenda. Ela ficou no apartamento. O apartamento era no primeiro andar, não era andar terra, o andar de cima do andar terra. O cara subiu para roubar o apartamento, lá o andar todo que tinha, entrou lá e viu que ela estava dormindo. No escuro, ele estuprou a moça. Ela ficou grávida a partir disso. Nem viu a cara do cara que estuprou. Ele foi embora. Deu um jeito que amarrou, deu um jeito nela. Agora, veja bem, ela vai ter o filho? Ela iria ter o filho? Isso é loucura. Ela nem viu quem é o pai, não conhece nada disso. Um negócio de assalto, uma loucura. Agora aqui, ó, ele está falando aqui. A mãe desse tipo não correria o risco de ser perseguida? Não, ela já foi perseguida, já foi assediada, já foi estuprada. O que mais que quer que tem? Que besteira é essa? Então esse negócio de aborto tem que estudar caso por caso e ver com calma. Isso aqui, por exemplo, que ele está falando é superficial. O que eu estou começando é só estou dando um caso. E outra coisa, do ponto de vista legal, isso é legal que se faça o aborto, num caso desse. Estou dando um exemplo. Agora, ó, tem uma série de exemplos, a pessoa tem que estudar isso mais. Não. É besteira o fanatismo religioso para entender sexo. Não dá certo. Aqui em cima. Aqui. Nesse caso aí, essa consciência que estaria nascendo, né, necessariamente seria o assediador dessa menina? Que Não, foi o assediador mais sério foi o assaltante.
o ladrão que entrou lá e o estuprador. Mas ele fatalmente também estava sendo Mas assediado. onde tem estuprador, se vai nascer uma criança, não pode ser coisa boa. Pois é, isso que eu estou te fazendo a pergunta. Aqui, a tendência é ser mais assediador com assediador. Os afins se atraem. Então, essa é a Agora, pergunta. por exemplo, existe aquele caso dos acidentes de percurso. Se aconteceu isso com ela, o jeito é cortar aquilo ali na hora. Se ela der chance, aquilo vai aumentar ainda mais. Agora, com isso, ela enfrenta o que for, que venham os assediadores, não interessa, bola. Gente, depois de uma moça ser estuprada, tem mais alguma coisa pior do que isso? Arranja aí. Só se for assassiná-la ou colocá-la aleijada, cortar as pernas dela, seria isso? Como é que é? Igual aquele cara que perdeu as pernas, então ele só tem o tronco. Está entendendo? Não tem mais nada, nem perna, não tem mais. Apareceu agora na revista desse fim de semana, eu estava mostrando isso lá, você viu? Pois é. Você está começando a entender, né? Então esse negócio é muito mais complexo. E outra coisa, ninguém morre. Nenhuma consciência morre. Há desatisfação do corpo. Agora a questão do aborto tem isso. O negócio está começando só. O problema lá é algumas células. O processo não é assim não. Então isso aí tem que ver com calma. Agora veja, eu debati durante 15 anos esse assunto. Se vocês pensarem, eu já vi tudo quanto é pergunta e coisa. 15 anos. No Brasil e no exterior. Outra aqui. Uma pessoa... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, não estou entendendo. Ó, saltaram um número aí, deixa eu ver se foi. Deixa eu ver se foi, não. Eu gosto de ver tudo direitinho, porque eles numeram tudo certinho. Eu não posso estar fora da história. Realmente, faltou o número 05. Uma coisa é a pessoa seguir cegamente uma religião. E outra é a pessoa ter uma religiosidade interna. Uma sensação de ligação com o alto sempre. Eu sinto isso. Eu sinto a espiritualidade, apesar de não ser presa a dogmas. Eu me sinto as ideias de algumas pessoas, às quais me elevo espiritualmente. Por exemplo, o Chico, Jesus, Francisco de Assis, Valda, etc. Isso não significa que eu sigo cegamente, que eu tenho alguma religião. Mas eu sou feliz assim, me sinto forte e segura dessa forma. Estou errada? Não. Está certo. Agora, para você ficar certíssima, estudo o manual da TENEPS. Pode ser que mude tudo aí que você está pensando. Vai dar um upgrade na sua vida. Manual da TENEPS. Se você não tiver, você vem aqui que eu te dou o livro. Mas... Agora, gente, aqui outras perguntas, essas aqui já são de ontem, etc. Tal. Tem o nosso amigo que está falando Feuerbach e o processo lá, as teses sobre o Feuerbach e o problema do Karl Marx. Olha, esse negócio do Marx, com as bobagens todas, eu já superei isso tudo, não gosto de perder tempo com isso mais. Agora, é bom você estudar, se você está interessado, muito bacana. Eu vejo que você é interessado no assunto. Vai em frente para você ver o que você acha nisso. De bom. Sempre é bom examinar. Tem um monte de gente que ainda está defendendo tese sobre o Capital do Karl Marx. Agora, outra coisa aqui. A nossa amiga que apresentou a nova namorada dele, que ele fez isso comigo na vida passada. Você manda essa pessoa para aquele lugar, ou seja, para a holoteca. Não faça aí essas besteiras que você está falando aqui, que está sugerindo, não, que isso aí está manobrando você. Ele está usando a namorada dele para ficar livre da outra namorada, que não sei o que é, tudo através da própria moça. Quer dizer, isso é loucura, né? Não entra nessa, não. Nisso aí não é meter a colher de pau, não. É tapar a burrice, parar com isso, estancar a bobagem, né? Agora, outra coisa. Aqui também tem uma outra pessoa que é um problema da pessoa que quer controlar a outra. Abra o olho com esse negócio de controle. Já que você desconfiou que corta isso fora. Elimina as coisas. Vê o que você faz. Não entra nisso. Foi você que escreveu. Quer me controlar desse jeito? Sim, tudo indica que sim. Abra o olho com isso. Corta fora. São duas de controle, uma depois da outra que mandaram para mim. Uma outra coisa séria aqui. O EV independente de nossa vontade. Não, isso não existe.
O EV é aquele que é feito pela vontade, pela intenção, pela determinação da pessoa. O mais é banho que a pessoa recebe de energia, pode ser de assediador, pode ser de um amparador, isso varia. Mas isso é extrapolacionismo, é coisa extra. Agora, EV é a pessoa que faz. Então não existe esse negócio, EV fora da vontade, independente da vontade da pessoa, não. Existe banho de energia, mas o EV quem faz é a pessoa com a vontade, a determinação dela. Uma outra coisa. Aqui a pessoa me falou, eu queria falar lá para a turma do estúdio. Alô, 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 estúdio. O caso é o seguinte, tem gente aqui que reclamou que a aula 1609 até 1612, eles tiveram pouco tempo para ver. Não apareceu às 2 horas da tertúlia lá. Você dá uma olhadela para mim? Entende? Houve alguma coisa. É a aula 1609 até 1612. Entende? Nós hoje, a aula 1615 hoje. Tá certo? Você dá uma olhadela? Tá certo. O seguinte, professor, acontece... Agora, acontece muito comumente a pessoa começar a fazer o download e o download dá erro. E aí o arquivo fica um pouco menor do que o tamanho. Agora, seria bom, então, entrar em contato com a gente tem que orientar. Isso tem acontecido bastante. A gente tem orientado o pessoal. Mas os arquivos nós já revisamos, eles estão completos. Tá bom. Agora, aqui outra coisa. Tem uma pessoa aqui que está com processo de... É uma senhora que está vendo a luminosidade amarela, vermelha e azul. As pessoas e objetos, metade vermelha, seguida de amarelo, metade azul, escuro, seguida de azul claro. Olha, primeira coisa, tudo indica do jeito que eu li aqui, que você escreveu, o processo é fenômeno físico. Agora, eu recomendo que você registre isso tudo para estudar a clarividência. E o ideal seria você vir aqui no acoplamentário. O acoplamentário pode tirar dúvida, acabar com tira-tema disso aí imediatamente. É importante nesse caso aí, vale a pena. Agora aqui é de um amigo nosso que está falando sobre os processos da síntese desses conceitos verbais. Quer dizer, eu quero dizer para você o seguinte, o que me interessa aqui naquilo que eu faço é os alunos, ex-alunos e os novos alunos e os candidatos e aqueles que estão trabalhando no curso intermissivo. Essa minha vida eu vim para trabalhar nisso. Eu conheço esse negócio e esse assunto já há alguns séculos. Agora, eu com isso procuro falar a meu respeito e me colocar como cobaia. Eu sou cobaia maior disso aqui. O povo acha que eu falo muito de mim. Mas veja, me analisem. Agora, no seu caso, se você quiser, vem aqui e analisa a minha vida. Vê como é que eu sou. Faça um exame conscienciométrico da minha pessoa e vê o que você vai ver. Agora, eu procuro fazer isso que você está querendo. Uma síntese desses conceitos verbais através da minha vida. Meus exemplos, o que eu faço, meus interesses, meu trabalho, minhas manifestações, minhas atividades diárias, tudo é visando isso. Agora, o que eu quero realmente é esclarecer com a própria vida, antes de mais nada. O mais é besteira. Eu não dou valor para isso. Sou contra a gurulatria. Sou contra todas essas coisas que vocês sabem. De modo que vamos pensar nisso. Agora, outra coisa que eu quero pedir para vocês aí do tertuliário hoje, viu, Cris? Hoje vai ser a inauguração da nova sede da Trafor. A Trafor tem nos ajudado demais. Da minha parte, eu já pedi a Graça vai me representar lá. É às 7h30 da noite, a nova sede deles que estão lá. Vai ter um coquetel. Seria bom alguém do CAEC ir lá, porque eles têm nos ajudado aqui espontaneamente nas coisas todas, inclusive durante o período aí dessa da tempestade publicitária, eles nos ajudaram, ninguém pagou nada, de modo que eu pediria a você para ver quem vai lá. O endereço eu não tenho aqui, porque eu dei o meu convite que eles me deram, eu dei para a Graça vai lá. Ela vai fazer a ginástica dela, tá? E de lá ela vai lá, às 7h30 da noite, ela vai lá. Já tratei tudo, vai me representar. E lá é importante, porque lá a gente tem um primo lá dentro, você sabe, né? O Guedes é primo, né?
é primo da família da Graça, da minha área, é tudo lá. Então, está certo isso aí, eu só quero para a gente ficar com a consciência tranquila, que eles vieram me convidar com a história toda, e a Graça vai me representar para valer. Agora, outra coisa, vai haver um curso de arco voltaico agora no dia 9, hoje é dia 1º, dia 9 até o dia 11. É um curso inédito, novidade, vale a pena a pessoa pensar, que é o arco voltaico crânio chacral. O Leonardo Firmato, Eduardo Azevedo, a Aline Anzolé, a Marguê Vasconcelos e a Juliana Carvalho. Agora, os objetivos: desenvolver o parapsiquismo de forma lúcida e assistencial, experimentar tecnicamente o acoplamento energético assim e desassim, identificar e mapear a sinalética energética parapsíquica, aperfeiçoar a autoconfiança do assistente energizador, qualificar a operacionalidade assistencial com o amparador, entender a dinâmica do desassédio interconsciencial, experimentar o modus operandi da técnica do arco voltaico, investigar as funções dos chakras, estudar os bloqueios e desbloqueios energéticos, causas e os efeitos, propiciar a autopesquisa através do arco voltaico, promover a saúde holossomática. Agora, se vocês quiserem ver mais coisa, está aqui. Data, 9 a 11 de julho, agora, quer dizer, é daqui 8 dias. Agora, é uma sexta a domingo, sexta, sábado, domingo. É aqui no CAEC. São somente 30 vagas. O pré-requisito: cursos básicos de entrada nas ICs ou curso de campo. Inscrições no CAEC. Vale a pena ver esse curso. Eu recomendo para todo mundo aí, que quer mexer mais um ponto mais avançado com as energias. A turma é boa que está trabalhando com isso. Agora, outra coisa, tem outro curso aqui que começa amanhã, que é o Consincobaia Voluntária da Conscienciometria, o Conscienciograma. Ainda tem inscrições. Você está consciente da sua liderança multidimensional? Está aqui. É bom examinar isso. O problema todo é o seguinte: isso vai ser também no CAEC. Começa amanhã. Eu vejo o seguinte: esse curso aqui da manhã precisava de ter mais gente nele. Eu estive trabalhando com a turma que é gente extrafísica que estava perseguindo gente que devia entrar nesse curso. E eles ficam fazendo corpo mole, não apareceram. Esse curso aí é sério, o da manhã. Entende? Sabe que tem mais gente. Pois é. O que é isso aí? Pulou mesmo, então tá certo. O que você diria para uma pessoa da terceira idade que nunca tem ouvido falar em conscienciologia e entra em contato com a ciência nessa fase da vida? Gostaria de fazer um convite. Neste domingo terá uma palestra na OIC sobre envelhecimento. O título da palestra será Medidas Práticas para Envelhecimento Saudável. Está ótimo, é isso aí que é bom. Vamos levar isso para frente. Agora, uma coisa que eu daria para a pessoa de 65 anos que não sabe nada é a nossa evolução para ela ler. Ler e criticar. Desancar com o livro. Criticar mesmo para valer. Isso pode ajudar. O senhor vem nos informando que a reurbanização se iniciou a partir de 1950. E com a chegada das Concelas, as coisas ficam mais difíceis. Devo deduzir, então, que antes de 1950 a psicosfera da Terra era mais positiva, mais amena? Não tem nada disso. Pelo contrário, houve as duas grandes guerras, as maiores que existiram aí. Em alguma era a Terra teve uma psicosfera mais positiva? Ou será que com a ajuda de consciências mais evoluídas, essa psicosfera tem se mantido estável? Nós nunca tivemos um ambiente tão bom na Terra como atualmente, com todas essas coisas negativas, com todas as consequências que tem aí. Quem cuida dessa psicosfera? Somos todos nós, os primeiros, o povo que usa, quem está respirando aqui. Algumas religiões afirmam que no início da evolução da consciência, esta vem em vários animais ao mesmo tempo. É a alma-grupo, isso procede? Não, isso é uma bobagem imensa. Deixa disso que isso é uma tolice enorme. Arranja outros nomes para bobagem, tolice, o que mais vocês têm? Pode falar. Asneira e outras coisas, asnice, tudo isso. Hein? Baboseira. Agora,
Há alguma consciência famosa por ter conseguido evoluir num espaço de tempo bem curto, que sirva de exemplo para as demais, provando que isso é possível? Depende do que é que você está querendo. Se você quiser ver evoluciólogo ou serenão, tem que ir com calma, e tem que procurar com calma, e merecer achar os caras. O mais tudo está na base de arcangélicos, anjo, serafins, querubins e desesperada. Poderia comentar e relacionar o item da parafatologia, 3 e 4 linha, a eliminação dos últimos bagulhos genéticos com o 7º item da taxologia, depuração objetal. Poderia exemplificar o que seria esses últimos bagulhos energéticos da terceira idade? É aquilo que a pessoa já está mostrando para caminhar para o testamento dela. Ela sabe que não pode carregar, então ela tem que deixar tudo. Então aquilo que ela deixar, ela distribui aquilo que for. Aí já não é mais um objeto de uso pessoal. Às vezes pode ser uma casa, um terreno, um edifício. Isso tudo já é bagulho para ela, que já está começando a deixar a vida, ela tem que começar a estudar então o processo de deixar as coisas, ou ter alguém que já tome conta disso na história. Isso aí é muito importante. De modo que, nesse caso aqui, é a pessoa arranjar um consultor econômico financeiro para estudar o testamento e outras coisas mais. E ver como é que a pessoa quer. Ela ser queimada onde? Porque tudo é processo de queimar, né? Mas uma coisa é queimar a pessoa viva, outra coisa é queimar a pessoa que já desativou o corpo. Então a cremação vale a pena. Em fatologia, 11ª e 12ª linhas, o testamento e a idade física, a organização da despedida final. O que o senhor considera ser essa organização de despedida? A falta de testamento faz com que a pessoa falecida seja evocada devido às discussões dos herdeiros? Sim, é um negócio um pouco ruim. Qual a importância do ponto de vista desse filho de fazer o testamento? O testamento tem que ser feito com calma. Agora, o ideal é o seguinte, você não precisa fazer um testamento, claro. Você arranja alguém que tome conta desde já, um consultor econômico financeiro, que já distribua a situação e você já dá as indicações para ele o que tem que fazer. Com isso pode firmar uma condição sem haver briga depois. Omnidepuração seria um antigo ideal contra o mal de Alzheimer? Ou existe uma correlação com predominância na genética e paragenética que influenciam mais do que os bons hábitos vinculados nesse verbete? O que é primário e secundário nessa questão? A primeira coisa é o seguinte, mal de Alzheimer tem uma série de condições. Uma pessoa não adianta nada se ela pega o processo que nós estamos falando aqui hoje, para evitar o mal de Alzheimer, se ela já havia, durante a vida dela toda, não ligou para o processo intelectual, não usou muito os 2 hemisférios cerebrais, ou qualquer coisa nesse sentido. Então a tendência dela vai ser violenta para um problema. Vai ter alteração. Então o problema de Alzheimer, às vezes, tem que começar muito cedo. Para pegar assim no fim, só isso aqui não serve. Nós não estamos apresentando esse verbete como uma terapia definitiva para Alzheimer. Ninguém falou nisso. Ajuda, mas não resolve. Agora, outra coisa que eu queria falar. Esse aqui é o tal livro que nós estamos lendo aqui. Tony Judice. Tá certo? Esse cara, o autor, ele, homem, é inglês. Agora, o que se passa? Ele fez um dos capítulos dele aqui, o capítulo 13, é uma heterocrítica que ele escreveu em 2001 sobre a Grã-Bretanha da época do Tony Blair. Agora, veja, ele fala, as coisas lá do Tony Blair tinham um brilho de apenas 2 centímetros de profundidade. Até fora de Londres existe algo em Blair que soa verdadeiro. Ele é o líder inautêntico de uma terra inautêntica. Hoje ele não está dirigindo mais nada, e todo mundo acabou com ele, porque ele era chamado de Bulldog dos Estados Unidos, vocês lembram disso? E outro também era Poodle, pois é, e outros falaram que ele era Poodle, que não é menor ainda. Né? Agora aqui, há cerca de 120 museus ferroviários e ferrovias a vapor na Grã-Bretanha, 91 deles apenas na Inglaterra. Agora veja, museus ferroviários e ferrovia. É justamente no museu lá do Covent Garden, aonde tem o chakra da Terra. Esse cara está falando, eu não sabia que tinha isso tudo. São 91 museus e ferrovias. Agora, são os piores que tem na Europa. Ele está falando aqui, vou ler.
O Railtrack gastou dinheiro reformando estações, algo que todos podiam ver. É aquele negócio de fazer o trabalho que todo mundo vê, que o prefeito faz na prefeitura, para todo mundo ver que faz. E ele negligenciou a manutenção dos trilhos. Então, tem muito mais acidente que as outras ferrovias. Em poucos anos ficou óbvio que o livre mercado, longe de reduzir a ineficiência, tornaram as estradas de ferro pior do que nunca. A hora que eles passaram para o privativo, sabe, a privativo piorou tudo. O inquérito realizado trouxe à luz a negligência criminosa e o gerenciamento inadequado, bem como a confissão do Railtrack de que grande parte da rede nacional encontrava-se perigosamente próxima do colapso. Toda a Inglaterra. Agora, a Grã-Bretanha está passando por um purgatório interminável, sem que se possa distinguir uma luz do fim do túnel. Ele está falando a luz do fim do túnel, porque era ferrovia. Agora a outra. Pode-se hoje viajar de trem de Paris a Marseille com mais conforto em pouco mais de 3 horas. A mesma distância na Grã-Bretanha, de Londres, digamos, a Pitlochry, na Escócia, exige o dobro do tempo, pelo menos, e custa o dobro. Houve apenas 4 descarrilhamentos no insuperável TGV, desde sua entrada em serviço em 1981. Houve 33 mortes nas ferrovias britânicas somente em 99. A diferença é enorme. Agora é bacana o cara escrever isso aqui. O sistema de saúde da Itália e da Bélgica são bem melhores que o seu equivalente britânico. As comparações são sempre embaraçosas para os britânicos, estou falando aqui. Os trabalhistas encontram hoje tanta dificuldade para recrutar professores, enfermeiras, médicos, policiais. Ninguém quer trabalhar com eles. Agora, há uma incompetência conservadora, que eu chamo aqui. Põe isso, conservadora, é o processo da vida. Né? Por que, perguntam, não podemos ter um sistema de transporte, de ensino e de saúde que funciona tão bem quanto o sueco, o francês ou o alemão? Todos eles são superiores da Inglaterra. Os hospitais são pavorosos. Ele está falando aqui. Os médicos hospitalares desfiam críticas devastadoras sobre o sistema de saúde falido, carente de profissionais. Os próprios ingleses admitem que as pessoas vivem melhor na maioria dos outros países. Os ingleses são o único povo capaz de sentir o schadenfreude por seus próprios infortúnios. Isso é terrível, né? Esse cara escreve muito bem, mas agora veja, ele é inglês, ele sabe o que ele está falando, né? De modo que o negócio é seríssimo. Vale a pena. Vocês aqui têm uma ideia, a gente fica falando de Londres, da Inglaterra, eu sei, mas eu já vi essas coisas todas lá. Vocês veem que eu não fiquei em Londres. Eu até que poderia ter ficado lá. Aí eu ia repetir minhas vidas, automimésia, ficar minhas coisas do passado da Inglaterra. Eu não fiquei lá. Agora, só de ver o negócio da monarquia, eu começava a vomitar. O negócio não é fácil, aquela monarquia da Inglaterra não dá, né? Toda aquela pose, o negócio todo. É a Inglaterra com o Buckingham, sabe, o palácio, e o Vaticano com o Papa no Papa Móvel. Não aguenta aquilo. Na Inglaterra, algumas vezes eu estive e havia comemoração que a rainha ia passar com a carruagem dela, com aquele negócio. O povo falou assim, mas você não vai? Eu falei assim, não. Vai ter umas livrarias que vão ficar abertas, eu vou lá. Não dá, eu não aguento. Sabe, eu não quero vomitar, eu não estou precisando de vomitar atualmente. Valdo, quando a gente pega a terceira idade, a partir dos 65 anos, qual o maior fundamento para se fazer a omnidepuração nessa fase? Seria porque é o fim da vida, para você fazer um balanço e realizar... Não é o fim da vida, só falta o terço final. Se a pessoa vive 100 anos, 65 são 2 terços, falta um terço final. Então é o horário de ver o terço final. Você está entrando nessa. Então, Vem cá, confessa aqui publicamente, quantos anos você tem atualmente? Ainda para entrar. Vem cá, quantos anos você tem atualmente? 64. Então, eu fiz o verbete, vou dedicar aqui para ele. O final... Ao meu caríssimo não é amigo, bem o final. com o máximo de afeto.
Não é o final da vida, mas é aquele 1/3 que vai até o final. Mas aí... é o terço final que eu estou falando. Eu falei, não é o final da vida, é o terço final. Ainda tem... Se a gente for viver 100 anos, ainda tem chão, mas tudo bem. Mas por que esse período? Porque, vamos dizer, está na fase, essa fase até o fim. Esse aí você já fez alguma coisa, igual você. Todo mundo já chegou nessa idade, já fez alguma coisa. Se não fez, é porque não vai fazer mesmo. Nessa altura, quem não fez, agora, não vai fazer mesmo, desista. E na definição... Esqueça, não é isso? Se não fez com 65... Mas todo mundo aqui, ó, por exemplo, que está com 32, ainda está na fase executiva. Entende? Mas já querendo entrar, já olhando a fase executiva que está ali. Opa, está chegando. Agora veja, isso está na metade. Vamos entender, está na metade. Agora ele não. Ele já teve a preparatória e teve a executiva na base de 32 anos cada um. Então, falta agora mais 32 finais, que a gente dá umas lambujas, que é um pouco mais do que isso, porque chega a 100 anos, é mais, né? Então são 36. Né? Esses 32, 40, sei lá quanto, final, o que a pessoa, nessa condição, ela tem condições de realizar... Ela tem todas as condições possíveis, se ela, pelo menos, tem alguma lucidez, né? Ela tem mais experiência, ela sabe o que quer, ela já quebrou a cara na opção de coisa. Outra coisa, quantas cicatrizes você tem? A coisa mais importante é ver a cicatriz. Quantas cicatrizes você tem? Mas, a gente ainda não fez um levantamento, e eu também acho que o Antônio, lá no Ibope dele, ele ainda não fez o levantamento das cicatrizes que a pessoa tem nessa idade, na terceira idade. Precisa de ver quantas cicatrizes tem. O processo é esse. Essas cicatrizes são os seus galardões. Entende? Você está falando na definição, você estava falando... né? Na definição você fala em autovivência lúcida, que nessa fase se teria uma autovivência lúcida. Agora, em termos de recim, nessa fase, a recim ela pode ser executada, sei lá, de uma forma mais competente até, não sei, estou perguntando, não sei. Eu penso que pode, né? Nessa altura dos acontecimentos, a pessoa tem mais ideia, ela vai ver e ficar só com o essencial. Ela começa a dispensar tudo que seja excesso, tudo que seja, né, vamos dizer, aquilo que passa da conta, que não interessa mais. Agora, ó, aquela pergunta que a pessoa perguntou sobre o processo, quais são? O último, eu tive quase falando, o último mesmo que tem, eu já escrevi sobre isso, é o corpo humano, o cadáver. Pois é. Nós sabemos, eu já escrevi sobre isso. O cadáver é o último, mas não é só isso que eu estou falando. São as coisas da própria vida, né? Aquilo que tem. Agora, por exemplo, na sua idade, você já tem no mínimo 3 comorbidades, quer dizer, você tem 3 doenças cronicificadas. Você já localizou essas 3 doenças? Se não localizou, é bom você fazer um check-up essa semana e localizar isso o mais depressa possível. E outra coisa, você vai caminhar para a 4ª idade, quando chega, nos próximos 15 anos, você vai chegar nos 80, aí você vai ter no mínimo 5, você vai acrescentar mais 2 doenças. Quais são as doenças que você vai querer arranjar nesses próximos 15 anos? Você já pode calcular, que isso é a média, todo mundo entra nessa. Como é que fica? Eu estou caminhando para os 80. Então, por exemplo, eu tenho isso tudo, já. Mas então eu estou me preparando para as coisas todas e tal. Agora, quais são essas doenças mais comuns? Vamos ver o que é que são. Essas estão na moda, que chama atenção atualmente. Saiu até uma revista agora que tem a listagem delas todas, com detalhe. Saiu uma outra revista também falando sobre os mitos da saúde de alimentação e o processo disso. Mas tem muita coisa que está exagerada.
A gente não pode ir no bico desses mitos que aparecem sem revista, não. Tem coisa que é real, não é daquele jeito que eles metem o pau em tudo, acaba com tudo, tudo é mito. Não é bem assim, não, vamos devagar. Tem coisa ali que eu não estou de acordo, a minha experiência não mostrou ser daquele jeito. Mas agora o problema todo é esse. Diabetes, hipertensão, infarto miocárdio, AVC, processo das pernas, dos ossos, etc. Tal, tem uma opção de coisa. Osteoporose, problema de articulação. A primeira coisa que tem, mesmo que a pessoa não for esportista, mexe nos joelhos. Então as pernas ficam mais bambas. Eu não tenho perna do jeito que eu tinha antigamente, não. As minhas pernas hoje são mais fraquinhas, eu acho. Eu já perdi alguma coisa. Agora, isso tudo, então, são doenças que tem de todo dia. Se dizer, Alzheimer, eles olham muito atualmente, é o câncer, Alzheimer, infarto miocárdio, essas coisas. Isso tudo tem. É bom fazer check-up anual, Silvano. Pois é, mas agora veja quais são as que você vai escolher. Quais são nesses próximos 15 anos, quais são as duas que você vai incorporar na sua farmacologia? Né? Qual que é? Valdo. Eu estava pensando, isso aí é literalmente economia de malhos, né? Como é que é? Isso aí é literalmente a tal economia de malhos, né? Correto. E outra coisa, total, né? E outra coisa, enfrentando a situação com maior fair play, bom humor, mas com realismo absoluto. Essa é que é a situação. Agora, comigo, eu posso mostrar os remédios que eu tomo. Tem remédio meu que é de prevenção ainda. Então, tem prevenção que eu tomo que é vitaminas e suplementos alimentares. Tem prevenção que eu tomo contra a diabetes propriamente dita. Eu me coloco na posição de pré-diabético. Por isso a gente tem que ver. Eu tomo remédio contra a hipertensão. Tudo isso. Agora veja, eu tenho atualmente 3 refeições. Eu estou te falando como é que é o meu negócio. Nas 3 refeições, em cada uma eu tomo 3 remédios. Tem uns remédios desses que se repetem. Entende? Tem 2 deles que se repetem. Na realidade, são 7 remédios. Agora, tem suplemento alimentar no meio, então. Mas você falou aí de comodidade 2 ou 3, mas talvez tenha até mais, né? Eu hoje já estou com 5 no mínimo, né? Eu tenho alguma coisa. Eu tenho um problema numa artéria, mas é coisa pequena, não é coisa para colocar stent, nem nada disso. A gente está só de olho. Já tive um infarto, mas não tive infarto depois. Então, só isso já é uma vitória. Ninguém pode falar nada, porque ninguém chega nessa idade desse jeito. Os próprios colegas meus, eles falaram, o cara não acreditou. Agora não adianta não acreditar. Tem os aparelhos que mostram. E o meu mostrou. Então, está para a boca lá do colega, lá na hora. Não tem saída, não. Ele vive, o cara está vivendo. Ele tem essa idade. E teve um infarto. 28 anos. Veja bem, eu agora vou completar o jubileu da medicina, que é o jubileu do meu infarto. São 50 anos. Gente, isso é a coisa mais rara que tem cardiologia. Só isso aí já valeu. Agora, ó, cá para nós. Tem um negócio que eu não falei aqui, né? A crossoma. Só isso aí é uma covardia, né? Não falar, não é isso? Até certo ponto é a desonestidade, não falar, né? Mas não adianta falar para os povos, eles não admitem que existe isso, então não precisa falar. A coisa melhor que tem é você não precisar de falar uma coisa porque a pessoa não admite. Então você passou por cima daquilo, esvaziou o processo. Está entendendo, Cláudio? Mas agora o caso da pessoa, eu acho que funciona nisso. Professor, isso aí é muito sério. Mas essa regeneração, ela continua, né? Vai. Não, e agora que eu descobri o negócio do kiwi, com processo aí da ceratose, que pode ser um negócio secundário, eu estou comendo kiwi. Hoje mesmo eu já comi. Hoje eles até me deram lá uma porção cortada. Devia ter umas 3 frutas, eu comi tudo. Na hora do almoço. Então, eu quero ver como é que fica o processo da ceratose no meu caso.
Isso aí é que é prevenção. Essa é sutil, sofisticada. Mas você Agora eu vi que o negócio funciona. Comigo, pelo menos, funciona. Acabou. Nesses casos de alimentação, por exemplo, em outros casos, sempre faz o teste experimental, vamos dizer assim. Não, eu vivo testando tudo, né? Agora, por exemplo, a hora que eu falo, como falei aí para o nosso amigo essa semana, que ele come mamão todo dia. Pelas coisas que eu estive examinando, o que está fazendo mal para ele é o mamão. Eu falei assim, corta isso. Eu falei, se você come mamão, eu falei assim, eu não como mamão. Por que faz mal? Mamão é uma fruta que eu não como. Eu não me dou bem, a digestão. Que Você faz? também não, né? Pois é. Agora, esse nosso amigo come a fruta de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Então eu falei com ele, ó, você vai parar com o mamão durante 15 dias, vê se você melhora. Daqui 15 dias eu vou atrás dele. Ele não está aqui hoje. Mas eu vou atrás dele para saber o resultado. Essa questão do mamão, em geral, não é bom comer, em geral? Não, cada um vê o que pode, né? O mamão ajuda muita gente. Mas a gente, positivo, geralmente a tudo gente isso. come... Mas é preciso de ver. Tudo quanto é fruta, tudo quanto é alimento, tudo quanto é remédio, cada um dá um jeito, precisa examinar. A pessoa tem que ver caso como a caso, né? Mas o mamão é... Agora, ele tem uns problemas gastrointestinais e fica comendo tudo quanto é cítricos, mamão, etc. Para com isso. Só laranja, se ele deixar de comer, já vai ajudar muito por causa da acidez. Aquilo piora tudo. Agora, são detalhes assim que nós temos que olhar para ver se melhora a situação geral. Não é só remédio, não. É ver a dieta. O problema hoje é ter um nutricionista para examinar o processo de cada pessoa. Mas como é o método seu para você verificar, por exemplo, no caso da alimentação, como é que você usa no seu dia a dia para checar? Pois é, eu já levei gente que eles quiseram ver e eu mostrei para eles como é que são os meus fármacos, a minha farmácia. Como é que ela é colocada, como é que é arrumada, bonitinha, certinho. Perto da mesa lá na sala de jantar. Fica tudo ali, não tem jeito de errar. E outra coisa, já tem os remédios sobressalentes, aquilo que faltar, já tem a outra caixa nova, o negócio tudo ali. Está entendendo? Não falta nada. Tudo certinho. Eu não deixo faltar remédio nenhum. E tudo certinho. E outra coisa, tomando muito remédio, se eu não tiver tudo arrumado, eu embolo o meio de campo. A coisa pior que tem, a hora que você vai tomar uma drágia, você tem que tomar 3. Você vai tomar uma e você não sabe qual foi que você tomou. Porque as coisas estão... Então o meu tem tudo a ordem certa, uma depois da outra. Porque na dúvida, tem remédio meu que eu não posso tomar 2 no dia, senão ele me ataca o coração. Tem que ser um só. Se eu tomar 2, eu posso ir para a cama. Porque é capaz de eu ficar tudo. Entendeu como é que é? Não dá. Que é esse que dá o processo que mexe nos batimentos cardíacos. Junto com isso, ainda tomo um outro 2 vezes sobre o mesmo problema de hipertensão. Então, já não pode brincar com isso. Eu tenho que saber direitinho. Esse que é o grave chama Zanidip. Olha que nome de remédio. Zanidip. Ele é poderoso, violento. Esse eu tomo à tarde. Olha só, eu tomo um de madrugada às 4 horas da manhã, a hora que o meu café da manhã, o coffee break, é 4 horas da manhã. Agora, na hora do almoço, eu torno a tomar o outro, então tomo um para o coração, 4 horas, depois às 11 horas outro. Agora, na hora que eu vou jantar, eu tomo esse, que é o direto do coração. Porque aí eu já passei o dia todo, tudo isso é de caso pensado. O meu cardiologista, os outros meus colegas, ninguém me falou sobre isso, não. Eu é que fui estudar. Por quê? Às 4 horas, 5, 6 horas, é a hora que você já fez o dia inteiro, estou trabalhando, ó, desde madrugada, aquele negócio todo. É a hora, então, que a hipertensão aumenta. Eu tenho experiência disso. Então, esse que é o grave, eu tomo justamente nesse horário. Aí, eu continuo tudo do mesmo jeito, tudo tranquilo, como se eu tivesse levantado aquela hora. Está entendendo? Agora, esses remédios funcionam. Eu vejo tudo como é que é. O negócio dá certo. De modo que isso tudo você tem que olhar. Tá certo? Você, por exemplo, você tem um processo na perna. Isso aí é comorbidade, isso aí você tem que colocar lá. Eu não tenho esse da perna seu. Mas em compensação você não tem as minhas mazelas.
Nós não podemos trocar as mazelas. Você tem que ficar com a sua, tem que ficar com as minhas. Não tem saída. Professor, gostaria de falar sobre o Grupo Longevitar, né? Esse grupo está aberto não só a pessoas de terceira idade, como de todas as idades, né? Que nós temos até jovens no nosso grupo, interagindo, até fazendo palestra, dando sugestões, e também pessoas de 50 anos para cima. Eu, por exemplo, ainda não estou na terceira idade, mas já estou lá me preparando para enfrentar a terceira idade. Então, é muito interessante, pelo menos que as pessoas que não saibam o que é o grupo, que possam visitar um dia para sentir como que é a responsabilidade, a seriedade que nós levamos esse trabalho, né? Nada daquele negócio de hotel que eu tiro fotografia. Quando eu dava curso, passava no hotel, sempre que tinha, por causa da minha barba, eu tinha que tirar fotografia com o povo todo da terceira e da quarta idade que estava lá. Então, nas danças, aquele negócio todo, tinha que entrar e tirar foto. Tirei foto desse Brasil inteiro, tudo coordenado. E sempre tem gente no hotel da turma da terceira idade. Então, entende? É isso aí. Agora, de vocês, não tem nada de dança. O processo é de estudo. Muito estudo, pesquisa. Inclusive, eu estava lendo aqui na fatologia, na terceira linha de cima para baixo, quando o senhor coloca a busca das materializações das condições ideais na existência humana, principalmente a caminho da terceira idade, né? Isso é muito interessante. A gente procura já hoje fazer profilaxias, né? Trabalhar com isso, para que nós possamos ter uma terceira idade melhor, né? Então, isso é muito importante. Você sabe que eu, na década de 60, tinha 30 e poucos anos, eu passei uma temporada no Leisure World. O Leisure World é um bairro de Los Angeles que foi considerado o primeiro bairro do mundo para pessoa de idade com toda a infraestrutura necessária. Eu não sabia de nada daquilo, então eu fui lá para estudar, para ver como é que era, conversar com o povo todo. Eu tinha duas amigas que tinham palacete lá dentro. Elas são verdadeiros palacete, sabe? Quase sempre é casa de 2 andares, bonita, tudo muito bem acabada, com estilo europeu, seja, por exemplo, espanhol, inglês, daquele tipo todo. E jardim por tudo quanto é lado. E tem também uma casa central, onde tem a distribuição das coisas, dão curso, todo mundo estuda muitos idiomas, danças, certas pesquisas, tudo tem lá. E muita gente. Agora, uma pessoa naquela ocasião, para entrar, a idade mínima era de 54 anos, para participar, para comprar terreno, senão não daria. Eu estive como hóspede, né, visitando, examinando tudo. Agora, o jardim não é fora de série, outra coisa, cheio de coelho. Era muito engraçado, é um jardim com coelho. Uma opção de lebre, tudo quanto é lado, cheio de bichinho. E o povo gostava demais daquilo. Agora, sempre tem a reunião, o salão da reunião é enorme, o povo muito alegre, tudo de roupa muito tipo americano, tudo muito brilhante, cores primárias, né? Abertas, branca, amarela, azul, aquele negócio todo. E outra coisa, carrões enormes, tudo tipo rabo de peixe. E entra aquela pessoa, você entra lá, tem 80 anos, está dirigindo o negócio. E alto nível. Sabe colocar o carro direitinho e tal. Então isso me deu muita ideia do processo da gerontologia. Eu fui lá para examinar o negócio, eu passei uma temporada lá. Valeu muito. Ter o contato com o povo, ver como é que era. E a turma muito alegre. Agora, veja, um nome, Leisure World, quer dizer, o mundo do ócio, o mundo da preguiça, o mundo da boa vida. Essa aqui é a tradução que seria lá. Mas de propósito, que a maioria era gente rica, aposentada, que queria ver o término da vida. Eu falei assim, pois é, se a gente entrasse aqui com a Conscienciologia, seria o máximo, mas não tem ambiente. Tinha 2 pessoas lá interessadas no assunto só, nessa ocasião. Agora, isso foi muito antes de eu fazer o Instituto, bem antes, junto com os nossos amigos aqui, bem antes. Professor. Então, obrigada. Sim. Aqui. Não vê? Aqui não vem no meio.
Oi. Eu gostaria de acrescentar que neste domingo, às 9h30 da manhã, na OIC, vai ter uma palestra para a terceira idade, como afrontar a terceira idade. Vai ser dada por a professora Cristina Silva, que ela é especialista em gerontologia. Então é bom participar. É uma boa, sim. Muito bom isso. Viu? Terceira idade, viu? Tá vendo? Acho que o verbete homem-depuração explicita o verbete frugalidade complexa, exemplo na fatologia, a restrição pessoal ao essencial, o ato de abrir mão das realidades efêmeras, inúteis, supérfluas e dispensáveis. Na interdisciplinologia, poderia acrescentar pacienciologia. Pacienciologia, se o cara não tem paciência nessa época, desiste, né? Fica para outra vez. Na tecnologia, poderia explicar a técnica da concentrice cerebral. Isso aí tem um verbete. O verbete, é só você procurar no verbete que já tem, tá? Gostaria que o senhor falasse sobre quais são as particularidades de uma consciência geronte quanto ao psicossoma, o mentalsoma e o holochakra. Quanto ao psicossoma, uma pessoa, ela geralmente, ou ela já conseguiu assentar suas emoções, ou ela então está toda alterada. Então, uma pessoa, quando chega nessa idade, eu já escrevi sobre isso, pode ser aquela vovozinha que todo mundo quer conversar com ela, porque ela é boa de papo. Ou pode ser aquele cara que é um carrasco, todo mundo cai fora quando ele chega. Ele desmancha a roda. Nessa terceira idade, quase sempre, ou quarta idade, a situação é mais ou menos essa. E tem aqueles no meio termo. Eu acho que o Arlindo, por exemplo, está na terceira idade, no meio termo. Ele não é nem carrasco e nem também é bobão. Não é isso? Ele está no meio termo, ele sabe o que é que ele quer. Isso é o ideal, no caso aí do Arlindo. O Arlindo é um exemplo dessa história. Agora, a mentalsoma é a pessoa que já está, ou ela já abriu a condição de entender as coisas e já leva a vida dentro de noções mais avançadas, elevadas, ou não. Aí é preciso ver o que é que se dá. E o holochakra, é preciso saber dela, se a pessoa já domina alguma coisa de energia ou não. Se não for, começar tudo de novo. Do jeito que nós temos aqui, todo dia tem gente nova que está começando com isso. De modo que esses cursos que nós falamos hoje aí, ó, esse, por exemplo, que vai estudar o arco voltaico. É muito sério para essa turma, né? Vale a pena, né? É importante. Aqui esse verbete, ele tem uma ligação muito forte com a habitologia também, né? Os hábitos diários. É. Como é que o senhor recomendaria, então, ali na argumentologia, usar na conscienciometria essa análise, né? Os meus hábitos estão me preparando Não, para a isso? primeira coisa, a hora que a gente fala nos bagulhos energéticos, é para a pessoa mudar os hábitos. Agora, se ela dispensa os bagulhos energéticos, ela já começa a cortar os maus hábitos. Hábitos à toa, ociosos, negativos. aproveitando ali a sua culta caracterologia, taxologia e gerontocerebrologia, né? Como é que a gente poderia aproveitar mais isso aqui em termos de conscienciometria, autoconscienciometria nessa questão? Assim? O problema é colocar cada dado desse aqui lá dentro e ver como é que faz, por exemplo, o conscienciograma. Você vê que tem umas coisas aqui brabas, né, para a gente pensar. Né? Por exemplo, mas tudo é coisa óbvia que nós falamos aqui quase todo dia nos verbetes. Por exemplo, olha, depuração autopensênica, é o número 3 da taxologia. A opção pela ortopensenidade, a autopensenização depurada, a retilinearidade autopensênica, o holopensene interassistencial. Você veja bem, ortopensenidade é o equilíbrio da pessoa. A autopensenização depurada é ela não pensar besteira, não está emprenhando a própria cabeça com bobagem. Agora, a retilinearidade autopensênica é ela já ter uma linha mestra do megafoco dela dentro de uma pista principal que ela não sai. E o holopensene interassistencial é lembrar da interassistencialidade, se dedicar a isso, que é uma coisa básica que todo mundo precisa. Essas 4 coisas, por exemplo, só isso aqui já vale esse verbete. Só isso, nessa depuração autopensênica. Sim. Valdo, a Consciência, ano que vem, está lançando um curso novo, que é o inventariograma, onde a pessoa vai trabalhar exatamente o levantamento do seu histórico de vida, né, os hábitos e até da sua realidade intraconsciencial.
Então, só para ficar informado, pessoal, que ano que vem, acho que em janeiro, né, Alzira, está sendo organizado o inventariograma, para que as pessoas possam começar a aprofundar na autoconscienciometria, que a gente vê que as pessoas estão encontrando dificuldade de se organizar para fazer esse trabalho mais organizado, né? Muito bom. Vamos nessa. Val, aqui no ar. Aqui eu queria ver que na parafatologia, na última linha, no final que passa para outra página aqui, que é autoanálise holobiográfica, clarificando a essência da autoconsciencialidade. Você poderia expandir isso um pouco? A autoanálise holobiográfica, clarificando a essência da autoconsciencialidade. O caso todo é o seguinte: se uma pessoa não tem, que aí nós temos que ver duas coisas. Ou a pessoa tem retrocognição ou não tem. Se ela não tem retrocognição, ela vai ver quais são as tendências que ela tem. Essas tendências têm que envolver praticamente a cosmovisão da vida dela. Por exemplo, qual é a tendência sua geográfica? Você desejaria ir aonde que você não foi? Qual é a sua tendência, por exemplo, intelectual? O que é que você gostaria de ter estudado que passou, que não deu para você estudar? Com isso, a pessoa vai ver o passado dela. Tem algumas coisas que faltam para a pessoa estudar, que às vezes é coisa que ela estudou antes, ou que ela trabalhou naquela área antes. Com isso, ela pode preencher essas lacunas de lembranças que ela não tem. Está entendendo como é que é? Com isso, pode melhorar a autoconsciencialidade, que é o que interessa aqui. A essência da autoconsciencialidade. E essa essência mesmo em si é o que você busca? A essência da autoconsciencialidade é o seguinte: você está com todas as coisas plotadas no lugar certo? Você corresponde a tudo que você tem? Os aportes, por exemplo, que você recebeu estão todos bem ajustados no trabalho de desenvolvimento da sua projeto? A sua mega GESCOM, se você conseguir, uma boa parte dela vai satisfazer você vai ficar feliz com isso. Estudo é o que é importante. Agora, por exemplo, na idade de vocês, a coisa é muito mais fácil. Você pode reformular seu corpo, você come, seus exercícios, do jeito que você está fazendo com a sua. Isso aí você ainda está muito moço, vale a pena. Esse é o motivo, por exemplo, dessa questão que nós fizemos da tempestade publicitária. O que eu queria ver mais são os jovens. Para conversar com a pessoa jovem, ainda sem muita viciação, sem muito auto-engano, entende? Sem muito transviamento, mas dá um jeito enquanto pode com a situação. Então é muito importante esse caso. Agora, depois disso, eu recebi já algumas pessoas mais jovens aqui. Jovem que eu estou falando é gente que ainda está no preparatório, quer dizer, na fase preparatória até os 35. Isso é o máximo. É o que a gente precisa de entrar mais sério por aí. Essas pessoas têm mais chance de fazer a prevenção, a vacina, melhora tudo. A situação vale a pena. Agora, gente, a Mabel não veio mesmo, não. Tá certo. Tá. Professor, posso perguntar aqui? Pode falar. Na fatologia, na 9ª linha, renúncias racionais. Como a pessoa pode tirar partido disso e não ficar muitas vezes, lógico que ser racional não cria um conflito, né? Mas eu vejo assim, muitas pessoas criam um conflito com as decisões delas. A renúncia, ela tem que ser racional para ela funcionar. Se não for, está danado. Está errado. Eu queria saber de uma coisa. Você não fez aniversário ontem, ou está fazendo hoje? Ah, foi então uma palmada para ele, porque eu queria... Vocês estão vendo, de vez em quando, os caras que fazem aniversário somem. Eles desaparecem, a gente não vê. Por aí nós estamos de olho. O cara é um verdadeiro escravo que a gente tem no serviço. Precisava de dar umas palmadas mesmo, né? Palmada é uma coisa séria. Né? Agora, o problema é o seguinte, o cara, uma vez na Uberaba, falou isso. Não, tem que ver o aniversário da pessoa. Conforme quantos anos ela completou, você dá as palmadas daquele total. Entende? Então, ele, por exemplo, já podia dar umas 18 palmadas, porque ele já tem mais de 18 anos. E por aí vai. Esse aqui é o caminho certo. Mas o que mais?
O que está faltando? Não é que está faltando, é que, tipo assim, se ela é racional, é óbvio que ela não tem que criar conflito, porque ela já está usando a sua racionalidade com relação àquilo. Mas eu vejo assim, então, quando não é racional, a pessoa entra no conflito. Escuta só, quando a pessoa chega numa certa idade, é mais fácil para fazer a renúncia. Porque ela já sabe tudo que tem, já fez experiência, já superou aos supérfluos. Às vezes ela está renunciando ao supérfluo. Agora, por exemplo, o que não dá certo é a hora que a pessoa chega lá pela 4ª idade, ela está com 80, 85 por aí, e ela ainda está segurando uma opção de coisa com ela. Isso é bobagem, porque ela não vai poder carregar aquilo. Ela tem que deixar tudo. Então, isso tudo é bom começar a estudar e ver como é que faz. Isso é que é o certo. Tá certo? Quem é que está com o microfone aí? Tem mais gente aí? Como é que nós estamos? Eu vou ler então alguma coisa aqui. As áreas mais atuantes das omnidepurações pessoais. Companhias. Essa é terrível, né? Quer dizer, isso aqui é aquilo que eu chamo das amizades ociosas. Então, aquela pessoa, por exemplo, só encontra com você para tomar a cachaça. Isso não dá certo. A dieta alimentar é a hora da pessoa pensar na dieta, de qualquer maneira. Hoje, do jeito que nós estamos vendo aí nas revistas, eu estava olhando lá, está todo mundo preocupado com as crianças agora. Chegou em 10 anos. Se aos 10 anos o menino continua gordinho e ninguém tomou providência, ele vai ficar gordinho para o resto da vida. Quer dizer, hoje a medicina nessa questão de dieta e nutrição, ela está muito séria. Vale a pena ponderar. Hábitos pessoais. Nessa altura dos acontecimentos, na 3ª idade, por exemplo, a pessoa já sabe quais os hábitos bons e ruins. Aquilo que ela tem que mudar ou não. Já não tem mais nada. Tudo já discutiu, já debateu, já experimentou, já quebrou a cara na situação. Agora, a intelectualidade. É preciso ela ver. Aí entra o problema que nós falamos. Por exemplo, se ela reconhece, nessa altura dos acontecimentos, que ela é intermissivista, ela tem que mexer no processo do autorado, né? A obra-prima escrita, para ver como é que fica. Interesses pessoais, ela tem que ver como é que é isso. Ela já está aposentada, ou vai caminhar para a aposentadoria, o que ela faz com isso, como é que é. Lazer, ela tem que ter algum lazer dentro do processo, junto aos exercícios que ela faz. Isso aí também é importante. Todo mundo tem que ter algum lazer. É aquilo que uma vez eu falei aqui, você lembra sobre férias? Foi um bafafá. Mas veja, o voto para defender férias foi na prova. Deu um bafafá. O povo não queria que a gente desse férias para ninguém. Como é que é bonitinho? Eu falei assim, vocês, a gente não devia dar férias para vocês. Agora, a outra, a profissão. A pessoa continua na profissão, ela continua trabalhando. Uma pessoa, mesmo se ela não tem a profissão mais, é bom ela trabalhar. Ficar com a vida ociosa não ajuda ninguém. Isso não é bom. A pessoa tem que se ocupar, arranjar uma ocupação, alguma coisa nesse sentido. Psicomotricidade, é o processo de exercício físico. Tem que fazer a fitness, fazer exercício, alguma coisa. Eu recomendo quando a pessoa pode, porque nessa idade se viver. Ela pode andar na esteira aeróbica, vale a pena a esteira. A esteira é melhor. A esteira, qualquer coisa, a pessoa segura. Sabe como é que é? É o máximo. Não tem jeito de cair na esteira. Não tem jeito de cair na esteira. Andando tem. Você está entendendo? Agora, sexualidade é um problema que tem que examinar também para ver como é que é. Então, o homem hoje, com o processo de câncer da próstata, é um problemão, né, esse negócio todo. Mas hoje tem Viagra. Vocês viram que o Viagra vai entrar agora em produção popular, né? Estão achando que vão ter que fazer carretas e aviões para entregar o Viagra em certa cidade. Está na revista. Saiu essa semana, está lendo. Diz que é uma loucura. Deve ser montanhas de Viagra. Esse ano sai o Viagra feminino. Eu li na revista, não sei se vocês leram, que as mulheres também vão poder utilizar, né? Para ajudar o corpo. Mas ao que consta, até a última vez que eu li, ainda não está funcionando bem isso, não. O do homem funciona, com jeito. Não é isso? Vai. Agora, gente, junto com isso, tem ainda a taxologia e tem a gerontocerebrologia. Na gerontocerebrologia, que ninguém falou nada aqui, deixa eu só ler alguma coisa aqui, por exemplo. O cérebro fertilizado.
a riqueza vocabular e cognitiva da extensa rede sináptica, a recuperação máxima dos cons magnas. Isso é que é cérebro fertilizado, tá certo? Colheita intrafísica, os dividendos auto-esforços interassistenciais, a forma holopensênica rígida, potencializando a própria existência. Convivialidade madura, o traquejo social no manejo das inter-relações, a expertise paradiplomática fruto da bagagem convivencial. Estado pré-dessoma, a revisão autobiográfica apurando as acabativas interassistenciais, os desprendimentos intrafísicos favorecendo a semiconsciencialidade. Maturidade, isso aqui vai me ajudar demais na próxima vida. São coisas que muito sérias. Para mim, isso vai ser o máximo. Se vai servir para mim, deve servir para um monte de gente. Todos vocês, de curso intermissivo, isso aqui, ó, seríssimo essa listagem aqui. Maturidade intrafísica, o autodomínio da utilização do soma e do energossoma. A subcerebralidade dominada. Para a perceptibilidade veterana, a gama de autossinaléticas energética e parapsíquica em uso pleno. A intimidade construída com os amparadores extrafísicos. Quer dizer, o que eu quero é que vocês fiquem cada vez mais íntimos dos seus amparadores. Esse é que é o caminho mais certo que tem. Teática autoconscienciométrica. O acervo vivencial no laboratório cotidiano. A noção realista dos limites e potencialidade de automanifestação no soma atual. Vida sentada. A infraestrutura vivencial organizada, fornecendo os recursos para a autoprodutividade. A conquista da condição de autopesquisador independente. Isso tudo faz a pessoa pensar. Agora, do ponto de vista de omnidepuração, isso aí chega ao teto. São das coisas que a gente precisa mais. Tá certo? É um caminho. Pronto. Aqui em frente. Poderia que você acabou de falar aqui do item 4. Você poderia aprofundar mais de que forma? Justamente o último item aqui. Do desprendimento. Os desprendimentos intrafísicos favorecendo a semiconsciencialidade. Isso é o resumo de tudo aquilo que eu estava falando. As coisas que a pessoa tem que deixar. Ele tem que deixar porque não pode carregar. Então, com isso, ele já caminha até um certo ponto para pensar muito na extrafisicologia. Se ele pensa na extrafisicalidade, ele então o que acontece? Ele já vai se preparar para a dessoma. Agora, a semiconsciencialidade é a melhor condição evolutiva para tratar da dessomática. E a pessoa está mais parada do que para cá, o tempo todo. Então ela chegou para cá, mas ela não chegou, é só a metade. Então isso aí é seríssimo para a gente pensar. Agora, dentro da nossa realidade aqui, como é que a gente pode já se organizar para fazer esse desprendimento? O desprendimento ele tem que começar assim na sua idade, enquanto você é moço, do jeito que você está. Começar a ver tudo isso e não esquecer nunca da extrafisicalidade. Então você fica olhando qual é o seu objetivo, mas de olho também naquilo que eu chamo da atenção dividida. De olho também no processo da paraprocedência. É esse que é o caminho. Agora, essa paraprocedência é a base de tudo. Outra coisa, existe uma técnica para isso, né? É a TENEPS. A TENEPS leva a pessoa para essa realidade. Todo dia, 50 minutos a pessoa está mexendo na interassistencialidade. Ela está mexendo com quem? Com mortos. Quer dizer, esses que são chamados mortos. São as consciências. Isso ajuda demais. Porque a pessoa está endereçada diariamente naquele objetivo. Então, a semiconsciencialidade. Agora, por exemplo, a TENEPS, ela é tanto boa. Isso é uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas o máximo da TENEPS deve ser para uma pessoa de idade. Eu falei assim, não, uma pessoa jovem também. Porque o jovem, se ele começar da TENEPS, ele vai evoluir mais do ponto de vista parapsíquico, ele vai alcançar com menos dificuldade as retrocognições dele. A TENEPS predispõe isso tudo. Pensa bem.
Para a TENEPS é uma saída, é um achado. Tá certo? De modo que o tenepsista é aquilo que o Obama falou, é o cara. Tenepsista é o cara, é aquele que está com tudo, que está com a noção da situação. É o que manda, entende? É o tenepsista. É aquela base, ele está no centro das atividades, todas magnas da consciência aqui. Escuta, eu não sei, mas parece que nós já estamos na nossa hora aí, né? Estamos na hora? Então? Pessoal, só pedir para desligarem os celulares, por favor.
Bom, percebi a energia chegando, que vinha por embaixo, saía pela cabeça, no alto da cabeça. Senti no começo muito pouco taquicardia, mas depois foi logrando a homeostase e senti levitação também. Então. Como é que foi? Estou me sentindo muito bem, um senso de gratidão, de bem-estar desde o início. E na parte energética, o corpo todo, uma vibração mais intensa, super refinada, requintada, sem turbulência. Depois a cabeça, sons intracranianos de um lado do outro e fixou no coronochakra. E a partir daí uma ausência de ambiente, uma ausência de estado daqui e um bem-estar muito grande. Bom, valeu. E você, Isabel? No início eu senti pendular, assim, uma oscilação. Depois começou a esquentar. Daqui para cima parece que ficava mais quente do que o normal. E os dois chakras mais ativados foram o coronochakra e o esplênico chakra. A sensação foi, vieram muitas cenas na cabeça, da Unicim, de grupos, do próprio Longevità. E uma sensação da metade para o fim de suspensão mesmo. Parece que eu via tudo que estava acontecendo, mas era como se fosse uma outra realidade. Como se eu estivesse em outra dimensão. Uma sensação muito boa, muito pacificadora. Foi muito bom. Então, entre os mortos e feridos, mais uma vez, parece que era se salvar, porque nós estamos aqui com o top, né? Tem que ter cuidado, né? A turma tem experiência, né? 50 anos, tá bom, né? A turma tem experiência, né? Também percebi uma condição assim bem atípica. A pressão na cabeça, primeiro de fora para dentro, depois de dentro para fora, e aí aconteceu essa ausência que ela está falando, ausência de ambiente, ausência de estado, né? Uma condição muito positiva. Tá bom, gente. Tá bom? Good luck. Passamos. Justamente você sem a foto. Você relaxa aqui. Tem esse espírito sobre as sensações, tá certo?
coisa meio... É bastante energia, né? Então, é muita energia. Eu percebi assim com uma pulsação bem rápida. Você acha que sei tudo? Parece que sim, cara. É um negócio meio impactante. Tipo uma máquina de lavar, especificamente. E daí dava uma repercussão física, assim, até já desde o início, que dava a impressão que o olho piscava, a pálpebra, os músculos, assim, eles contraíam, tipo um espasmo, assim, bem rápido, assim, e estranho. Então, parecia, não era só mioclonia, sabe? Era como se por dentro também, tipo, os outros tecidos também. Estou sentindo bem, aham. No começo eu senti assim pulsação, parecia mais o cardiochakra, mas era o corpo todo que pulsava, parecia o holochakra todo. Aí foi acalmando e começou a vir uma sensação de tranquilidade, começou mais o frontochakra, e aí assim do meio para o fim começou uma tremedeira, assim como se fosse um EV, mas era tudo tremia, e no final é como se eu estivesse sendo sugada para frente, porque na hora que tremia a sensação era de ser empurrada para trás. Mas no final é como se tudo estivesse sendo sugado, como se eu estivesse exteriorizando, mas eu não estava. A minha energia toda estava vindo para frente, assim, tudo. Era um... Até a sensação muscular do rosto é como se estivesse indo para frente. Aí, no início, tive assim, um pouco de cardiochakra, depois foi acalmando, aí tive uma sensação de bem-estar, de gratidão assim, muito grande, mas aí começou a esquentar, principalmente a cabeça, e senti assim, a sensação bem forte na cabeça, e eu tive assim, naquele momento, como a sensação da central extrafísica das energias, e a energia dela está atrapalhando o aparelho. Não parou ainda o trabalho. Sim, foi bem intenso. E foi da metade para o final que senti assim, como essa aceleração da intensidade das energias. E é interessante, hoje de manhã eu me lembrei de uma projeção aqui no tertuliário, está tudo lotado, o tertuliário, eu chegava perto das pessoas perguntando, você quer participar? E aí não reconhecia ninguém, mas eram todas as pessoas assim, estavam todo mundo aqui sentado, estava tudo cheio. Então assim, hoje de manhã já, talvez eu vou ir para lá, então bem interessante. Tá bem, mas vocês estão passando bem, né? Tudo bem, né? Modo geral. Então tá ótimo, vamos em frente. Vocês estão aprendendo como é que vão ficar cada vez mais o resto da vida desse jeito, viu, Cris? Professor, com esse trabalho energético, primeiro eu percebi que a energia fluía muito aqui como se fosse um epicentro e fosse para toda a cidade, assim, que abrangesse bem mais do que somente aqui, né? Não, eles fizeram aí assistência, né, agora. Agora eu sabia que ia acontecer alguma coisa, ou no primeiro tempo ou no segundo, devido ao meu trabalho de madrugada essa noite. Eu trabalhei muitas vezes com energia. Agora, para mim, tinha gente que queria vir nesse curso de amanhã e que está com problema. Sabe? Tem gente que não quer que eles apareçam.
São esses que foram atingidos de madrugada. Tiraram algumas consciências disso. Teve Afastaram. alunos que te pediram ajuda, né, Valdo? Foi? Foi. Foi? Alunos que pediram ajuda nas perguntas para você aí, por Não, causa do alguns curso. aí pediram. A gente viu. Valdo, o que é parestesia? Parestesia, a estesia geralmente é as sensações, aquilo que você sente, a vivência da sensação que a pessoa tem, a partir do sistema nervoso, neurológico, etc. Tal. Agora, a parestesia é quando ela passa da conta. Então, por exemplo, você começa a sentir alguma coisa na pele, que é o processo neurológico ali da região, do músculo, qualquer coisa, que não tinha razão de ser. Então, aquilo é um extra. Isso é que é parestesia. Isso é negativo? Não, aí varia, né? Para ver o que é. Tem parestesia que às vezes é. Você sente Eu tenho certo tipo de parestesia na minha coxa esquerda, sim, devia ter um pensamento no nervo que sai. Tá. Você está entendendo? Para a perna. Às vezes tem. Aí, no caso, é negativo, é patológico. Mas agora, nesse caso nosso, sensação, a gente tem parestesia, você tem miocronia, isso tudo é normal. É o próprio desenvolvimento da sensação do parapsiquismo, a sensação de desenvolvimento do parapsiquismo. Sim. É como se realmente você estivesse mexendo no seu corpo, na pele, a sensação de que está... Não, a parestesia às vezes parece ter um bicho correndo em você. Você nota direitinho onde é que está. E outra coisa, a pele está quietinha, não mexe em nada. No entanto, parece estar ali, tem uma coisa viva lá mexendo. Tá. Parece aquele bicho geográfico, aquele da praia, que anda a por pessoa baixo. pega. Mas não tem nada de bicho, não. É normal isso aí. Tem muita coisa assim de parestesia. Valdo, isso aqui. No segundo tempo, eu senti minhas energias bastante quentes em torno de mim, mas uma energia gelada passando por dentro de mim. Entrando por dentro de mim. Tiveram a geral, então, aí, com alguma coisa. Quando é assim que esfria, geralmente é porque estão trabalhando coisa mais profunda. Positivo. Vamos ver. Vamos ver você nos próximos dias, agora, até domingo. Vamos ver seu fim de semana, como é que vai ser. Né? Deixa eu ver como é que fica. Ok. Mas, de modo geral, vocês sentiram energia por aqui também? Alguma coisa? Alguma coisinha assim? O processo é esse. Vale a pena. Energia é bom. Acalma a gente, melhora a situação. Tá? Agora, dá uma exultação na pessoa. Alguma coisa. Parece que engrandece, né? Amplia. Como é essa conexão com a central diretamente com esse Eles campo? ligaram lá pelas tantas, eu notei, devido o nível das, vamos dizer, os impulsos, os estímulos. Você está entendendo que havia? Então, esse ritmo da coisa mudou. Parecia que eu estava numa máquina enorme. Isso geralmente é da central. Como se fosse pulsante, né? Uma coisa pulsante. Mas muito forte. Você nota direitinho aquilo, muita energia, muita força. Dá uma força atrás do processo. Mexendo em tudo. Mas é bom, é agradável. É como se a gente estivesse assim, dançando no espaço. A ideia que tem é essa. Essa está uma coisa muito grande. Aqueles trabalhos de equilibrista em circo, que fica lá naquele trapézio muito alto, aquela coisa. Esse povo aí daquele circo é mais ou menos aquilo, mas de uma maneira boa, agradável, grandona. A abrangência dessa exteriorização, a gente poderia falar que é aqui local da cidade, ou o senhor acha que vai mais isso? Não, eles trabalham mais aqui localmente, aqui com as consciências que eles trazem antes. Tem muita coisa que é aqui, mas às vezes tem um outro caso, entende, pontual, avulso, que eles vão lá direto e mexem na pessoa. Isso também tem. Então concentra aqui e vai daí, como se fosse tentáculos energéticos, né? Até lá. Às vezes sai como se fosse aquele lençol assim no processo de energia. As coisas também tem, isso funciona. Existe. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o caso é todo mundo alcançar esse nível e fazer isso de vez em quando,
para equilibrar, retemperar, harmonizar a própria vida. Está na mão de todo mundo aqui. O problema é a pessoa se interessar pelo assunto, ela se dedicar à coisa, até dominar. Porque o problema também é a pessoa ter confiança nisso. Para ter confiança, ela tem que vivenciar o processo. A disciplina, né? Para você poder manter esse ritmo. Não é bem só disciplina, é autoconscientização da vivência. Eu penso que a autoconscientização da vivência é a coisa mais séria de tudo isso. A pessoa se conscientizar, ela viu como é que é. Agora veja, cedo ou tarde, para ter essa conscientização, não pode ficar apenas nas sensações somáticas. Ela tem que fugir disso, ela tem que ultrapassar essa condição. Ela vai ver o que a gente chama de holossoma. Existe uma coisa mais grave, maior, mais ampla, mais intensa. É aí que tem. Essa intensidade é que mostra a condição. Agora, por exemplo, aí, tudo quanto é problema que você tem, chega um ponto que aquilo não tem razão de ser. Então aí você já está começando a pensar como consegue. Agora, o ideal, gente, vamos falar franco, o ideal é a gente ressomar aqui e começar a pensar como consegue já no 3º, 4º ano de vida. Entendeu? Entrar já nisso, desde pequenininho. Então você fica com um pé lá e outro aqui. É o caminho da semi-consexualidade. Aí, depois disso, é o teleguiado, tudo, muda tudo. Agora, a parte básica mesmo, nós estamos dando aqui, é pela primeira vez na Terra, a meu ver, o processo da TENEPS, entrar na UFIEX para chegar na semi-consexualidade. Isso é o básico. Se uma pessoa caminhar por aí, mais do que isso não é possível fazer na Terra. É isso que eles dizem para mim. Tem que ser por aí. Agora, uma pessoa tem que se dedicar, né, ao processo da TENEPS. Você veja, quanta gente começa a TENEPS, mas começa a TENEPS de uma maneira trivial, vulgar. Ela começa a TENEPS do jeito que ela joga futebol, do jeito que ela joga xadrez. Você está entendendo? Ela não há uma dedicação com uma autoconscientização do valor daquilo. Isso precisa de haver essa conscientização. E a gente não pode fazer isso a pessoa. O problema é dela fazer. Ela empurra com a barriga. Fica uma coisa assim, vulgar, banal. Banalizou tudo. A TENEPS não é isso. Sempre que a gente está sentindo energia, parece que está começando tudo de novo. Há coisa nova, há uma renovação. Há um toque de coisa original. A TENEPS. A pessoa vai ver que aquilo é diferente. Agora, ela tem que demorar. Uns demoram, às vezes, 10 anos ainda não conseguiu chegar nisso. Tem uns que em 1 ano já chegam. Agora, aí tem a holobiografia da pessoa, né, dentro dessa área, se ela trabalhou mais, como é que foi, né? Isso tudo entra, né? Professor, a letra A. Sim. O que o senhor pensioniza na hora do momento da mega euforização? A pensionização. O que o senhor pensioniza no momento da hora da esterilização da mega euforização? Não, eu percebo assim, que a gente fica mais descoincidido e numa condição ótima, né? É a melhor zona de conforto que tem nessa hora. Você fica numa condição... Eu, às vezes, tenho, assim, vislumbres, lapsos, lampejos das coisas extrafísicas. Hoje, a hora que começou, eu vi direitinho uma das instâncias do Holopensene, sabe, lá do Pombal. Direitinho. Eu tenho uma leve impressão que algumas desses problemas estavam lá do Pombal, que eu estou certo para assistir. Eu tenho uma leve impressão, cada conotação que eu vi. E o negócio durante a noite. Agora, lá no Pombal é o seguinte, é como se você estivesse no lugar, uma harmonia enorme, assim, num jardim colossal. Você está entendendo? Colorido, iluminado, uma coisa de doido. Aquilo te dá uma segurança enorme. E outra coisa, você, com aquela coisa gigantesca,
Você parece estar pequeno, mas não é. Se você pensar, você fica daquele tamanho também. Você sente que você está ali, que aquilo tudo está dentro de você e você está dentro daquilo. Entende? Agora, isso dá uma plenificação, ou uma plenitude de satisfação. Você não pensa mais, por isso que é que eu falo, chega num certo ponto que não tem emoção, como a gente fala. Não é isso. É um equilíbrio. Quer dizer, você arranjou um equilíbrio diferente, maior, grande. Um equilíbrio assim, que não tem mais meio termo. É definitivo. Você está entendendo como é que é? Que isso é justamente o contrário da baratosfera. Na baratosfera ele sente o negócio tudo derruindo e liquidando para sempre. Agora ali não, você sente que aquilo é dali para mais. Tudo está expandido. Agora é uma satisfação íntima, um equilíbrio maior que você sente. A pessoa tem que vivenciar isso. No início, a maioria disso é inefável. Inefável quer dizer o indizível, é o infalável. É aquilo que você não consegue expor em palavras. Tem que vivenciar para a pessoa ver. A mega euforização, ela chega nisso com muita facilidade. A inefabilidade. Entende? O inefável. Professor, e para o senhor ter chegado até esse nível, o senhor disse que já trabalhou isso desde criança, né? Que vem trabalhando isso. Trabalhei. Agora, eu comecei a ter uma noção disso maior na minha adolescência, bem clara. Mas, às vezes, eu ainda tinha certas interferências, devido ao corpo que estava crescendo, etc., a cabeça, eu notava direitinho, tudo diferente. Foi por isso que, lá pelos meus 16 anos, eu contei aquele negócio, que eu marcava tudo quanto centímetro eu crescia. Eu tinha um altímetro, lá tinha um laboratório com altímetro, então eu cresci. De 47 a 49, é 1 centímetro por mês. Aquilo criava problema. Então, a hora que cresce o corpo todo, sua cabeça também está crescendo. Então, por exemplo, eu notava, e olhava assim, por exemplo, nós estávamos no mês de agosto, eu olhava assim, gente, eu estou muito melhor agora para entender esse assunto do que em março, quando eu comecei a estudar. Minha cabeça já está melhor. Era eu mesmo. Agora, eu anotava aquilo tudo. Agora, chegou num certo ponto que eu cheguei nisso, que hoje a gente chama de mega euforização. Já foi na adolescência. Agora, eu não procurava cultivar para viver isso sempre, não. Eu recebi mensagem para não fazer isso. Porque senão, eu ia virar eremita. Você está entendendo? Eu ia deixar todo mundo, dar banana para tudo e cair fora. Está entendendo? Não, eu vou viver a minha vida. Quer dizer, a minha vida. Você está entendendo? A verdadeira minha vida é a vida interior. É a intraconsciencialidade. Agora, sem nenhuma repercussão da externalização da vida, sem nenhum conflito exterior, nada centrípeto. Entende? Tudo meu comigo. Quer dizer, então eles falam assim, isso não pode, porque é muito egocêntrico. Você vai perder tempo, isso é negativo. A pessoa tem que estar nos dois pontos. Você alcança isso tudo para doar. Isso não é à toa, não é gratuito, isso tem preço. Eu recebi mensagem assim. Agora, uma dessas mensagens era transmentor. Entende? Vinha direitinho. E ele mesmo colocava lá. Ele falava assim, eu sou esse que você chama de transmentor. Colocar no fim. Quer dizer, ele não queria falar que era transmentor. Ele falava, não, eu sou esse que você chama de transmentor. E colocava lá. Agora veja, as mensagens através de mim. Tinha mensagem dessas que puxava minhas orelhas. Eu falei assim, mas vem cá, como é que é possível? Eu estou resolvendo uma coisa. Está acabando comigo aqui nessa situação. Eu tenho que dar um jeito, é uma vergonha isso. Aí eu pegava a mensagem, está entendendo? Olhava os tópicos principais, datilografava e colocava no bolso, papel. Com toda a orientação. Então eu tinha orientação da semana, do mês, do semestre, do ano passado. Às vezes eu tinha uma orientação que foi dada há 3 anos, eu carregava no bolso sem parar.
precisavam que aquilo era muito importante, era muito importante, era muito importante para sair. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 84 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 12 perguntas online, 41 votos presenciais e 9 votos online. Hoje teremos recados da Marta, cursos da Apex, a Valdirene, curso Mega Fenomenologia, a Sandra, sobre a terceira jornada da Parapercepciologia, e a Lorela sobre o currículo do Investidor Online. Antes, o recado amigos com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós guardamos aqui uma novidade agora para o mês de julho, né? Então, além do nosso sorteio dos cursos, no dia 1º de agosto, as pessoas que se tornarem amigas da enciclopédia, que fizerem a sua renovação agora desses últimos 2 meses para trás, até o dia 31 de julho também vão concorrer a um laptop. Tá? Então, é um incentivo a mais, né? Agora, durante o mês de julho, as pessoas que expiraram a sua inscrição estão convidadas a fazer a renovação e concorrerem a 10 cursos avançados com Epicons e também ao sorteio deste laptop, né, no dia 1º de agosto. Tá ok? Então, registrem aí, dia 1º a gente está sorteando os cursos e o laptop. Boa tarde a todos. Para quem tem interesse em ingressar nos estudos da Conscienciologia, por meio da Proexologia, a Apex ministrará o curso Introdução à Programação Existencial nos dias 17 e 18 de julho. A metodologia será por meio de debates, a exposição dialogada e também técnicas energéticas. Então, todos estão convidados, 17 e 18 de julho, telefone para informações e também as inscrições, é 045-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar para o curso Mega Fenomenologia e Desperticidade, que vai acontecer no dia 16 de julho, aqui no Tertuliário, com o professor Valdo Vieira. O horário do curso será das 8 às 10 horas da manhã e das 14 às 16 horas. Esse curso, ele faz a abertura da terceira jornada de Parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que vai ocorrer do dia 16 a 18 de julho. O início desse evento é das 16 horas. Nós vamos falar agora de algumas conferências que vão ocorrer e os conferencistas. Então, a primeira conferência de abertura será do professor Moacir Gonçalves e Rosemary Salles sobre as dinâmicas parapsíquicas. A segunda conferência será da técnica da autoexperimentação epicêntrica com a professora Cristina Aracaki. A terceira conferência será das professoras Ami Belo e Bartira Pessotto, Dinâmica Mental Somática Parapsíquica pela Técnica do Cosmograma. Nós teremos ainda a quarta conferência com a professora Daiane Roça, Estudo da ampliação da clarividência facial a partir da potencialização do campo ectoplásmico. Teremos ainda a quinta conferência com o professor Ulisses Schlosser, Metodologia Parafenomenológica. E a sexta conferência com a equipe do acoplamentário, organizada pela professora Lilian Zolé e Tony Muscoff. O fenômeno da clarividência no laboratório acoplamentário, um estudo de campo. Então, vale a pena, nós estamos vendo que são as pesquisas de ponta sobre o parapsiquismo. Então, maiores informações, vocês podem pegar a programação completa no site www.sec.org ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. A Sinvex está lançando o curso Currículo do Inversor na edição online. Então, vai ser o primeiro curso online da instituição. E esse curso, ele teve a proposta inicial quando verificou-se que na educação formal a gente não tem alguns aprendizados, faltam alguns conteúdos essenciais para a vida humana.
Em função disso, reuniu-se esse conjunto de disciplinas com especialistas, com o objetivo de ampliar a cosmovisão do participante em relação ao aproveitamento máximo da vida humana útil e evolutiva. O curso ele não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode participar. Para aqueles que ainda não tiveram nenhum contato com a Conscienciologia ou está tendo contato pela primeira vez, haverá uma palestra introdutória uma semana antes do curso. E ele vai começar no dia 14 de agosto e vai até 11 de dezembro. As aulas virtuais acontecerão aos sábados, das 9 horas da manhã até as 11h30. E qualquer dúvida é só mandar um e-mail para cursos@asinvexis.org. Obrigada. Interação regressiva é o verbete eleito para amanhã com 28 votos, a especialidade para patologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.